E se eu te dissesse que o momento mais importante depois da ressurreição não começou com fé, mas com medo? Imagina a cena: Jerusalém, noite profunda, as ruas ainda carregam o cheiro de poeira, de sangue, de confusão. Faz apenas alguns dias desde que Jesus Cristo foi crucificado publicamente. Seus seguidores viram ele morrer, viram seu sofrimento, viram quando foi abandonado. E agora, eles estão escondidos, não estão pregando, não estão celebrando, não estão acreditando, estão escondidos dentro de uma casa com as portas trancadas. O texto é muito claro. Não diz simplesmente que eles estavam reunidos. Diz que estavam com medo, medo de terem o mesmo destino, medo de serem encontrados, medo de que tudo tivesse acabado. E é aqui, exatamente aqui, que começa o verdadeiro significado do que hoje chamamos de Domingo da Divina Misericórdia. Mas calma, porque quase ninguém entende dessa forma. A maioria pensa que esse domingo é apenas mais uma devoção, algo acrescentado séculos depois, algo extra dentro do calendário litúrgico. Mas isso não está correto. O Domingo da Divina Misericórdia não é um acréscimo. Na verdade, é a continuação direta da ressurreição. E para entender isso, a gente precisa entrar naquele ambiente. O Evangelho proclamado pela Igreja nesse dia é um dos mais intensos de todo o Novo Testamento. Evangelho de João 20, 19 a 29. Mas o que eu vou te mostrar agora não é apenas o que o texto diz, é aquilo que quase ninguém para perceber, porque aqui existe algo profundamente desconcertante. Se Jesus ressuscitou, se venceu a morte, se tudo o que ele prometeu é verdade, por que os discípulos ainda estão paralisados pelo medo? Esse detalhe muda tudo, porque revela algo desconfortável, mas profundamente humano. A ressurreição aconteceu, mas eles ainda não tinham conseguido assimilar aquilo. A fé não surgiu de forma instantânea. A alegria não explodiu imediatamente. O entendimento ainda não tinha chegado. O que existia era medo. E então, sem que ninguém abra a porta, sem que ninguém anuncie sua chegada, ele aparece. Jesus está no meio deles. Não bate à porta. Não exige atenção. Não repreenda a covardia deles. Ele simplesmente está ali. E a primeira coisa que ele diz não é uma explicação, não é um discurso, não é um julgamento. Ele diz: a paz esteja convosco. E não diz isso uma única vez. Ele repete 3 vezes. E aqui está um detalhe que quase ninguém comenta. Porque 3 não é redundância, não é estilo literário, é profundidade psicológica e teológica. Porque aqueles homens não tinham apenas medo, eles carregavam culpa, tinham fugido, tinham abandonado o seu mestre. Um deles chegou a negá-lo 3 vezes. Essa saudação não é apenas uma saudação, é uma restauração. Cada paz atravessa uma camada diferente do coração humano. A primeira toca o medo, a segunda toca a culpa, a terceira toca a vergonha. E então acontece algo ainda mais surpreendente. Jesus não esconde suas feridas, ele as mostra. Isso é radical, porque se existe um momento em que se esperaria perfeição absoluta, é depois da ressurreição. Mas não, ele mantém as feridas. As mãos traspassadas, o lado aberto, e não apenas mantém, ele oferece como prova. Isso muda completamente a lógica, porque revela algo que define o coração do Domingo da Divina Misericórdia. A misericórdia não apaga as feridas, transforma as feridas em sinal de amor. E naquele momento, naquele exato instante, Jesus faz algo que marca um antes e um depois na história espiritual da humanidade. Ele se aproxima deles e sopra. Sim, sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo.
A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Esse gesto não é apenas simbólico, é uma referência direta ao Gênesis. Quando Deus criou o homem, soprou nele o fôlego de vida. Aqui Jesus faz o mesmo, mas agora não está criando vida biológica, está inaugurando uma nova criação espiritual. A divina misericórdia não é apenas um sentimento de compaixão, é um poder real, um poder confiado à Igreja, o poder de perdoar. E aqui está o ponto que quase ninguém conecta. O domingo da Divina Misericórdia não fala apenas de um Deus misericordioso, mas de uma misericórdia que se torna acessível, concreta, repetível. Não é apenas uma ideia, é um ato, um sacramento, uma porta que permanece sempre aberta. Mas a história não termina aí, porque há alguém que não estava presente, Tomé. E quando contam a ele o que aconteceu, ele não acredita. E é aqui que a história se torna ainda mais humana. Porque Tomé não é um vilão. Tomé somos nós. Ele não rejeita por orgulho. Rejeita porque não consegue aceitar algo tão grandioso, depois de ter vivido algo tão doloroso. E então ele diz algo que ecoa há séculos. Se eu não vir, se eu não tocar, não acreditarei. Não é apenas dúvida. É a necessidade de certeza diante de um trauma. E é aqui que a história dá uma virada inesperada. Porque Jesus volta, mais uma vez, mas agora por causa de uma única pessoa. E o que acontece depois não é o que a maioria esperaria. Não há repreensão, não há humilhação. Há um convite. Aproxime-se, toque. Jesus não elimina a dúvida de Tomé com argumentos. Ele atravessa essa dúvida com a sua presença. E naquele instante, a dúvida se transforma na confissão mais profunda de todo o Evangelho. Meu Senhor e meu Deus. Esse momento é o coração do Domingo da Divina Misericórdia. Não porque Tomé duvidou, mas porque foi acolhido na sua dúvida. Agora, séculos depois, já na década de 1930, uma religiosa polonesa chamada Santa Faustina Kowalska afirmou ter recebido visões de Jesus. Nelas, Jesus falava constantemente sobre misericórdia. Mas aqui é fundamental sermos precisos. Isso não é escritura, é o que a Igreja chama de revelação privada. Não é obrigatório acreditar, mas foi reconhecido pela Igreja. E nessas visões aparece uma imagem que hoje é conhecida no mundo inteiro. Jesus com 2 raios que saem do seu coração, um vermelho, um pálido, sangue e água, símbolos profundamente bíblicos, diretamente ligados à lança que atravessou o lado de Cristo na cruz. E há algo ainda mais profundo, os sacramentos, a Eucaristia e o batismo. Ou seja, a misericórdia não é apenas uma emoção divina, é um fluxo constante de graça derramado sobre a humanidade. E segundo o testemunho de Faustina, Jesus fez um pedido muito específico, que o segundo domingo da Páscoa fosse dedicado à Divina Misericórdia. Durante décadas, isso permaneceu como uma devoção, até que veio um Papa que havia vivido a guerra, o sofrimento, a opressão e compreendia profundamente o que significa precisar de misericórdia. João Paulo II, no ano 2000, ele canonizou Faustina e estabeleceu oficialmente esse domingo para toda a Igreja. E há um detalhe que é difícil de ignorar. Ele faleceu na véspera desse mesmo domingo, em 2005, como se toda a sua vida tivesse sido uma ponte para essa mensagem. Mas aqui vem a pergunta que muda tudo. Se esse domingo está tão profundamente ligado à ressurreição, se está tão claramente presente no Evangelho, se revela algo tão humano, tão real, tão próximo de nós,
Porque a maioria das pessoas nunca entendeu isso dessa forma. O que é que estamos deixando passar? E mais importante ainda, que parte dessa história continua acontecendo hoje, dentro de nós? Porque talvez as portas ainda estejam fechadas, talvez o medo ainda esteja aí, e talvez, sem perceber, estejamos esperando exatamente a mesma coisa que aqueles discípulos, que alguém atravesse as nossas barreiras e nos diga: a paz esteja convosco. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma, mas o detalhe mais inquietante de toda essa história não é o fato de Jesus ter ressuscitado, é que mesmo depois da ressurreição, ninguém estava preparado para vê-lo, nem mesmo aqueles que caminharam com ele, nem mesmo aqueles que ouviram suas promessas, nem mesmo aqueles que disseram que dariam a vida por ele, porque quando a realidade nos atinge, a fé muitas vezes se desorganiza, e é exatamente isso que está acontecendo naquela sala. Voltemos para aquele momento. As portas continuam fechadas, o ambiente ainda está pesado, as palavras de Jesus ainda ecoam: a paz esteja convosco. Mas agora, há algo diferente. Já não é apenas medo. É uma mistura estranha de surpresa, confusão e uma esperança que ainda não tem coragem de nascer por completo. E no meio desse estado tão frágil, Jesus faz algo que define completamente o sentido do domingo da Divina Misericórdia. Ele se aproxima, mostra as mãos, mostra o lado e não diz: por que vocês fugiram? Não diz: onde vocês estavam quando eu sofria? Não diz: vocês me abandonaram. Ele diz, com os seus gestos: olha o que eu fiz por você, mesmo quando você não estava lá. Isso é fundamental, porque é aqui que descobrimos algo que muda a forma como entendemos a misericórdia. A misericórdia de Deus não é uma resposta à nossa fidelidade, é uma resposta à nossa fragilidade. E isso desconcerta, porque quebra uma lógica muito humana, a lógica de merecer, de conquistar, de compensar. Mas nesse encontro não há negociação, não há churute, não há condições, existe apenas um presente. Agora, repara em outro detalhe que quase sempre passa despercebido. O Evangelho diz que os discípulos se encheram de alegria ao ver o Senhor, mas observa a ordem. Primeiro eles veem as feridas, depois vem a alegria, não o contrário. Isso significa que a alegria cristã não nasce ignorando o sofrimento, mas atravessando o sofrimento. E aqui está uma das mensagens mais poderosas para qualquer pessoa hoje. A fé não elimina as suas feridas, ela dá sentido a elas. E isso se conecta diretamente com o símbolo central da Divina Misericórdia. Anos depois, quando Santa Faustina Kowalska descreve a imagem de Jesus com os raios saindo do seu coração, ela não está trazendo algo novo, ela está tornando visível aquilo que já estava presente no Evangelho: o lado aberto, o sangue e a água, a vida que brota de uma ferida. E aqui existe uma conexão que poucos desenvolvem. Na cruz, o lado de Cristo é aberto por uma lança. Na ressurreição, esse mesmo lado continua aberto, não se fecha, não se esconde, permanece. Por quê? Porque a misericórdia não é um ato pontual, é um estado permanente do amor de Deus. Agora, voltemos a Tomé, porque a história dele não é apenas mais um episódio, é talvez o momento mais identificável de todo o relato. Tomé não estava presente na primeira vez, e quando ouve o testemunho dos outros, ele não rejeita por rebeldia, rejeita porque não consegue se permitir acreditar de novo e se decepcionar outra vez. Aqui existe uma ferida emocional profunda. Ele já tinha confiado uma vez e viu tudo terminar numa cruz. E agora pedem que ele volte a acreditar sem provas.
E a resposta dele é honesta, brutalmente honesta. Se eu não vir, se eu não tocar, não acreditarei. E aqui chegamos a um dos momentos mais delicados, tanto do ponto de vista teológico quanto humano. Jesus volta, mas não volta para todos. Volta por aquele que duvida, por aquele que não consegue acreditar, por aquele que precisa de mais. Isso quebra outra expectativa, porque muitas vezes pensamos que Deus responde primeiro aos mais fiéis, mas aqui vemos o contrário. Jesus vai diretamente ao mais frágil. E não apenas isso, ele repete exatamente as palavras de Tomé. Traga o seu dedo, veja as minhas mãos, aproxime a sua mão. Isso é impressionante, porque significa que Jesus ouviu a dúvida dele, mesmo sem estar fisicamente presente. E não ignorou, levou a sério, transformou a dúvida em ponto de encontro. E aqui está uma ideia com enorme força narrativa. Deus não pede que você elimine as suas dúvidas. Ele convida você a levá-las até Ele. E então acontece algo silencioso, mas profundamente transformador. O Evangelho não diz explicitamente que Tomé tocou as feridas. Ele registra apenas a resposta: meu Senhor e meu Deus. É a confissão mais completa de todo o Evangelho de João. E nasce não de uma fé perfeita, mas de uma dúvida acompanhada. Agora, se a gente der um passo atrás e olhar o quadro completo, começa a aparecer um padrão que define totalmente o domingo da Divina Misericórdia. Medo, encontro, culpa, paz, ferida, sentido, dúvida, fé, fechamento, envio. Porque há algo mais que acontece naquela sala e que muitas vezes fica em segundo plano. Depois de lhes dar a paz, depois de mostrar as feridas, depois de soprar sobre eles, Jesus os envia. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Isso é crucial, porque significa que a misericórdia não termina em quem a recebe, ela se transforma em missão. E é aqui que entra um dos pontos mais importantes do Domingo da Divina Misericórdia, segundo o ensinamento da Igreja: o perdão dos pecados. Quando Jesus diz: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, ele não está falando de forma simbólica, ele está instituindo algo concreto, um canal real de graça, um ato que pode ser repetido, um lugar onde a misericórdia se torna acessível, de novo e de novo. E isso se conecta diretamente com a prática do sacramento da reconciliação. É aqui que a teologia se torna experiência, onde a história se torna presente, onde o passado deixa de ser passado e continua acontecendo hoje. Agora, voltemos por um momento ao século XX, porque o que João Paulo II fez no ano 2000 não foi simplesmente oficializar uma devoção. Foi reconhecer algo que já estava inscrito no coração do Evangelho. Ao instituir o Domingo da Divina Misericórdia para toda a Igreja, ele não estava acrescentando uma nova camada. Estava revelando uma dimensão que sempre esteve ali, mas que muitos ainda não tinham enxergado com clareza. E a própria vida dele reforça essa mensagem. Um homem que viveu a guerra, a ocupação nazista, o regime comunista. Um homem que conheceu de perto o sofrimento humano e ainda assim insistiu em uma verdade: o mundo não é salvo pela justiça, mas pela misericórdia. E a sua morte, justamente na véspera desse domingo, não é um argumento teológico, mas é um símbolo poderoso, quase como um selo final. Mas agora, surge uma pergunta que não dá para evitar. Se tudo isso é verdade, se a misericórdia não depende de você ser perfeito, se Jesus entra mesmo quando as portas estão fechadas, se ele responde à dúvida, se transforma as feridas, se
se oferece perdão continuamente. Então, por que ainda vivemos como se tudo dependesse de nós? Porque continuamos nos escondendo, porque ainda fechamos portas. Talvez porque, no fundo, é difícil acreditar que algo tão radicalmente gratuito possa ser real. E é aqui que o Domingo da Divina Misericórdia deixa de ser apenas uma celebração litúrgica e se torna um espelho. Porque a verdadeira pergunta já não é o que aconteceu naquela sala. A verdadeira pergunta é o que está acontecendo agora dentro de você. Porque talvez você também tenha portas fechadas. Talvez exista medo, talvez exista culpa, talvez existam feridas que você prefere esconder. E talvez, como Tomé, haja uma parte de você que precisa ver, tocar, entender, antes de conseguir acreditar. E se for assim, essa história não está distante. Ela está acontecendo de novo, aqui, agora. E talvez, sem perceber, você já tenha escutado essas palavras mais de uma vez. A paz esteja convosco. Há algo que quase ninguém tem coragem de dizer, mas está no centro de toda essa história. Nem todo mundo quer misericórdia, pelo menos não no começo. Porque a verdadeira misericórdia tem um problema. Ela te obriga a parar de se esconder. E isso nem sempre é confortável. Pensa de novo na cena. A sala, as portas fechadas, o silêncio interrompido por uma presença impossível. Jesus está ali, mas agora já não é apenas um encontro, é uma confrontação suave, mas inevitável, porque a presença dele revela algo que eles não podiam evitar ver, quem eles eram e o que tinham feito. Tinham fugido, tinham falhado, tinham abandonado e mesmo assim não são rejeitados. Isso cria uma tensão interior muito forte, porque quando alguém te ama sem acusação, sem exigir explicações, sem exigir compensação, acontece algo inesperado. Você fica sem desculpas. E isso é exatamente o que define o núcleo da Divina Misericórdia. Não é só que Deus te perdoa, é que Ele te perdoa antes mesmo de você conseguir se justificar. E isso muda completamente a dinâmica. Agora observa algo ainda mais profundo. Quando Jesus mostra as suas feridas, Ele não está apenas provando que está vivo, Ele está mostrando como ama, porque aquelas feridas têm história. Não são abstratas, são concretas. Cada uma delas carrega traição, violência, humilhação, abandono. E mesmo assim, continuam ali, não como símbolo de derrota, mas como evidência de uma decisão, amar até o fim. Isso nos leva a uma ideia teológica muito precisa. A misericórdia não ignora o pecado. Ela atravessa o pecado sem destruir o pecador. E aqui está um dos pontos mais fortes para qualquer pessoa hoje. Deus não minimiza o mal, mas também não permite que o mal tenha a última palavra. Agora voltemos a Tomé, pela última vez, porque a história dele guarda um detalhe que pode passar despercebido, mas é essencial. Quando Jesus se dirige a ele, não apenas permite que toque, ele oferece exatamente o que Tomé pediu, nem mais, nem menos. Isso revela algo muito concreto. Jesus não trata todos da mesma forma. Ele responde de maneira pessoal, sob medida, e isso tem implicações enormes, porque quebra a ideia de uma relação genérica com Deus. A misericórdia não é algo massificado, é íntima, direta, pessoal. E aqui está um insight com enorme força emocional. Deus conhece exatamente a forma como você precisa ser encontrado. Não uma versão idealizada, não uma versão teórica, a real, a sua. Mas há algo mais, algo que acontece logo depois da confissão de Tomé. Meu Senhor
E meu Deus, Jesus responde, porque você viu, você acreditou. Felizes os que acreditam sem ter visto. E aqui a perspectiva muda, porque ele já não está falando só com Tomé, está falando com a gente. Esse versículo funciona como uma ponte no tempo. Conecta aquela sala fechada com o presente, com qualquer pessoa que escute essa história hoje. E aqui está o ponto-chave. O Domingo da Divina Misericórdia não é apenas memória, é atualização. Não se trata só do que aconteceu, mas do que continua acontecendo. Agora, se juntarmos todas as peças, começamos a enxergar algo que transforma completamente a forma de ver esse dia. Não é um domingo apenas emocional, não é só um convite para se sentir perdoado. É algo muito mais estruturado, muito mais profundo, muito mais exigente, no melhor sentido. Porque envolve 3 movimentos claros. Primeiro, reconhecer a própria realidade, medo, dúvida, culpa, feridas. Segundo, deixar-se encontrar, não se esconder, não se justificar, não fugir. Terceiro, tornar-se canal de misericórdia, perdoar, reconciliar, reconstruir. E é aqui que muita gente trava, porque aceitar a misericórdia já é difícil, mas transmiti-la é ainda mais desafiador. Agora, voltemos brevemente à imagem revelada a Santa Faustina Kowalska Jesus, com os raios saindo do seu coração. Um vermelho, um pálido, muita gente vê, mas poucos interpretam corretamente. Não é apenas um símbolo bonito, é uma síntese teológica. O raio vermelho representa o sangue, o raio pálido representa a água, e ambos brotam do mesmo lugar, o coração traspassado. Isso se conecta diretamente com o que vimos no Evangelho. As feridas não desaparecem, elas se tornam fonte. E aqui está uma mensagem com enorme força. Aquilo que na sua vida parece uma ferida pode se tornar o lugar de onde outros recebem vida. Isso não é teoria, é o coração do cristianismo. Agora fica mais claro por que João Paulo II insistiu tanto nessa mensagem. Ele não estava promovendo uma devoção secundária, estava respondendo a uma crise do mundo moderno, um mundo marcado por culpa sem redenção, erro sem perdão, fracasso sem esperança. E a resposta dele foi direta. A única saída é a misericórdia, não como fraqueza, mas como a forma mais elevada de amor. E agora, voltemos a você. Sim, a você. Porque depois de tudo isso, já não estamos falando apenas de história. Estamos falando de uma experiência que pode estar acontecendo agora mesmo. Talvez exista algo na sua vida que você continua evitando. Uma porta que prefere manter fechada, uma ferida que não quer mostrar, uma dúvida que não tem coragem de expressar. E talvez você pense que precisa resolver tudo primeiro, para só depois se aproximar. Mas essa história diz o contrário. Ela diz que Jesus entra antes de tudo estar resolvido, antes das respostas, antes do controle, e se coloca bem no centro, não nas margens, não esperando, no centro. E talvez, se você conseguisse ficar em silêncio por um momento, sem ruído, sem distrações, pudesse ouvir algo muito simples, não uma explicação complicada, não uma teoria difícil, apenas algumas palavras. A paz esteja convosco. E naquele instante, tudo muda. Não porque o mundo lá fora mudou, mas porque algo dentro de você foi tocado. Esse é o verdadeiro significado do Domingo da Divina Misericórdia. Não uma ideia, não um conceito, não uma tradição, mas um encontro que aconteceu, que continua acontecendo e que, se você permitir, pode acontecer agora mesmo.
Se esse vídeo te fez sentir algo, se em algum momento você se reconheceu naquela sala fechada, então não saia em silêncio. Escreva nos comentários uma única palavra: misericórdia. E deixe que esse seja o seu primeiro passo. Se inscreva, porque aqui a gente não fala só da história, a gente fala do que está acontecendo dentro de você.